É bom demais estar na presença do Senhor. Mais uma torre de oração, cura de gerações, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ora um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. Chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse: estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao lado deles, quando os sabeus caíram sobre eles, passaram os servos ao fio da espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, formando 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-no consigo depois de passarem os servos ao fio da espada. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando o furacão se levantou das bandas do deserto e abalou os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Acho que até aí, né? No nosso ponto de vista, a nossa vida acabou, né? A nossa vida teria terminado. Assim, pelo nosso humano, a gente já tinha desistido de tudo, já tinha largado tudo, talvez largado até Deus, porque por muitas vezes deixamos o nosso humano uma fala mais alta e a nossa fraqueza bate e acaba derrubando a gente, desviando de todo o caminho. Mas Jó fez bem diferente. Dando sequência, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Senhor o deu, Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, ele perdeu tudo, ele perdeu filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, ele não tinha mais nada para viver, e mesmo assim ele louvou o Senhor. Por quantas vezes a gente, por muito menos, a gente não desistiu, a gente não abandonou o caminho do Senhor, a gente não largou tudo, olhou para trás, voltou à vida medíocre que a gente tinha e abandonou o que mais importa, que é o nosso Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. Num outro dia, em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente ao Senhor, entre eles veio também Satã. O Senhor perguntou a Satã: de onde vens? Ele respondeu ao Senhor: venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. Senhor disse a Satã: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Ele persevera em sua integridade, e foi por nada que me instigastes contra ele para aniquilá-lo. O Satã respondeu ao Senhor e disse: pele após pele. Para salvar a vida, o homem dá tudo que possui, mas estende a mão, fere-o na carne e nos ossos, e eu te garanto que te lançará maldições sem rosto. Seja, disse o Senhor ao Satã, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E Satã saiu da presença do Senhor. Ele feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Essas chagas, na época, foi a lepra. A lepra corroeu ele dos pés à cabeça.
Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio das cinzas. A lepra, gente, ela come a pele toda da pessoa. Ela, conforme o tempo vai passando, ela vai corroendo a pele da pessoa toda. E o caco de cerâmica nem precisa dizer quando a gente passa no corpo que é que ela faz, né? E Jó se sentava em meio das cinzas, porque na época as cinzas eram dadas como um antibiótico. Sua mulher disse-lhe: persiste ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ele respondeu: falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Baldade de Soás e Sofar de Nasmate, ao inteirar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e consolá-lo. Quando levantaram os olhos, a certa distância, não o reconheceram, mas levantando a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos e a seguir espalharam pó sobre a cabeça. Sentaram-se no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. Só que esses amigos, eles persistiram com ele 7 dias e 7 noites. Mas depois disso eles chegaram para Jó e falaram que não aguentava mais ver a sua tristeza, o seu sofrimento, e o abandonaram. Deixaram ele da forma que ele estava. E mais para frente, no capítulo 32, do 32 ao 38, tipo que tem um silêncio durante a palavra, e é onde Jó, por um instante, ele começa a questionar o porquê daquilo. Isso porque Jó, essa frase que ele não cometeu pecado nem imputou nada de indigno contra Deus, é dito praticamente em todos os capítulos, porque ele nunca levantou a voz, nunca falou nada contra o Senhor. Ele sempre louvou o Senhor, independente do que ele passava. E do 32 ao 38 dá esse parecer que ele começa a indagar contra o Senhor, o que acontece, o porquê daquilo. Mas do 38 ao 41, Deus vem a pregar para ele, diretamente para Jó, e começa a questionar Jó, a passar para ele tudo o que ele fez, tudo o que ele criou, e dizendo que Jó praticamente não era nada, pois ele era Deus. Se ele fez, se ele deixou passar por aquilo ali, foi porque ele quis. Ele queria ver a fidelidade de Jó, se realmente Jó era íntimo dele, se Jó era fiel a ele, se Jó tinha essa aliança com ele. E Jó permaneceu o tempo todo fiel a Deus e sem levantar a palavra contra ele. No capítulo 42, versículo 9, foi quando o Senhor se encontrou com os 3 amigos deles que o abandonou, que o deixaram para trás, e os pede que eles voltem. Que eles voltem e façam com que Jó ore por eles.
Versículo 10. Então o Senhor mudou a sorte de Jó, quando intercedeu por seus companheiros e duplicou todas as suas posses. Vieram visitá-los seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos. Almoçaram em sua casa, consolaram-no e confortaram-no pela desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Engraçado, né? Ele tinha perdido tudo, todo mundo se afastou, ninguém ficou com ele, ele ficou no sofrimento árduo sozinho. E quando o Senhor veio a dar a graça novamente para ele, veio mudar a sorte dele, veio duplicar tudo que ele tinha por causa dessa aliança que ele tinha com ele, por causa dessa fidelidade que ele tinha com ele, todo mundo reapareceu. Cada um ofereceu-lhe uma soma de dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a Jó pelo fim de sua vida mais do que no princípio. Possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Não havia em toda a terra mulheres mais belas do que as filhas de Jó. Seu pai lhes repartiu heranças como os seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e cheio de dias. Isso me fez parar e refletir, né? O quanto a gente é tão mesquinho, o quanto medíocre a gente é, às vezes por achar que coisas tão pequenas são batalhas. Às vezes a gente se deixa pegar pelo cansaço, se deixa levar pela preguiça, por uma dor de cabeça, uma gripe, um resfriado, seja a doença que for. E por muitas vezes a gente deixa de seguir o caminho de Deus, deixa de ir à igreja, deixa de ir à missa, deixa de ter um propósito com o Senhor por essas tão pequenas coisas. E por isso que essa palavra Jó veio a tocar muito no meu coração por causa disso. Porque por tudo que ele sofreu, por tudo que ele perdeu, ele não tinha. Se fosse hoje em dia, o humano dele poderia falar mais alto, ou se fosse nós, falaria mais alto, a gente largaria tudo, se não se entregasse totalmente àquilo que não é de Deus. Se entregasse à depressão, se entregasse, fugisse de tudo, deixasse Deus de lado realmente e fosse viver o mundo. Isso porque o mundo é atrativo, ele nos traz as coisas que nos parecem boas, nos parecem saciáveis, mas não são. São coisas que só nos afastam de Deus. E refletindo, né, também em questão a doenças, fraquezas que a gente passa no dia a dia, que a gente acaba se deixando, se entregando. A gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa ir lá atrás, ver a vida de Jó. Por muitas vezes, a gente tem pessoas do nosso lado que passam por problemas muito maiores do que o nosso, só que a gente não quer enxergar. Pessoas que estão dentro do hospital em leito de morte, cadeirantes, pessoas paraplégicas, tetraplégicas,
pessoas com tantos problemas muito maiores e que estampam um sorriso de uma orelha a outra e dão graças ao Senhor por poder acordar mais um dia, por poder estar respirando, por cada respirar, por cada sopro de vida que o Senhor permite a ele. Acho que a gente tem que rever muito nossos conceitos em questão à aliança com Deus. Será que a gente realmente tem uma aliança com Deus? A gente faz por onde? A gente segue o que Ele pede? A gente segue os 10 mandamentos? A gente não peca? Eu falo por mim. Eu sou fraco, por muitas vezes eu peco, porque eu não sou santo. Se um dia o Senhor abençoar, quem sabe, mas se eu não procurar também não adianta. Ou a gente faz o nosso caminho, a gente segue o que Ele pede, o que Ele quer, a gente acorda a cada dia, se prostra aos pés da cruz, olha para Ele, sente as dores dele, pois Ele não foi flagelado à toa, Ele não foi coroado com uma coroa de espinhos à toa, Ele não foi cravado numa cruz à toa. A primeira aliança quem fez foi Ele com a gente, em livrar-nos do nosso pecado. E a gente, tão miserável, a gente não faz nem 1% do que poderia fazer para estar com Ele, para fazer essa aliança com Ele.